Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 13 a 15 do livro de Lucas. Versículos 1 a 5 do capítulo 13. Não se sabe o motivo pelo qual Pôncio Pilatos matou os galileus aqui mencionados. A menção de seus sacrifícios especifica que a morte deles ocorreu na área do templo, provavelmente com relação a uma das grandes festas religiosas, quando todos os homens judeus deviam fazer uma peregrinação a Jerusalém. Também nada mais se conhece a respeito das 18 pessoas mortas com a queda da Torre de Siloé para o sudoeste de Jerusalém. As perguntas de Jesus sobre a pecaminosidade dos galileus e dos que foram mortos pela torre foram aparentemente inspiradas pela opinião comum de que tais coisas acontecem unicamente como castigo por pecados específicos. Jesus contrariou essa ideia, mas ainda assim enfatizou que todos devem se arrepender ou então perecerão espiritualmente por toda a eternidade. Versículos 6 a 9. A figueira é usada geralmente como um símbolo para a nação de Israel. Embora as figueiras novas sejam demoradas para começar a dar fruto, 3 anos era um tempo suficiente para as árvores amadurecerem e assim frutificarem. O ano adicional pedido pelo vinhateiro representava a última oportunidade para as árvores tornassem frutíferas. Caso contrário, elas podiam ser cortadas. Essa parábola, portanto, se referia à última oportunidade de Israel antes do juízo. Se eles rejeitarem a mensagem e os milagres de Jesus, o tempo de paciência se encerrará. No entanto, resta uma esperança futura para Israel. Versículos 10 a 17. A mulher que Jesus curou tinha uma grave curvatura na espinha dorsal, causada de algum modo por um espírito maligno. A cura envolveu 2 atos: a expulsão do demônio e o endireitamento da espinha dorsal. Os líderes religiosos viam a cura como um atributo daquele que pratica a medicina, e exercer a profissão no sábado era proibido. O líder da sinagoga não conseguia ver além da lei, não era capaz de enxergar a compaixão de Jesus ao curar a mulher paralítica. Jesus envergonhou o líder e os demais religiosos, revelando a hipocrisia das palavras e ações deles, pois cuidavam de seus animais e recusaram-se a regozijar. Esta passagem não significa que deformidades e doenças sejam comumente causadas por demônios. Aparentemente, esse era um caso muito raro, reflexo do intenso conflito espiritual durante o tempo da estada de Cristo na Terra. Versículos 18 a 21. Estas passagens trazem 2 parábolas que fazem alusão ao surpreendente avanço do reino de Deus que Jesus iniciou. A primeira história foca no início pequeno do reino, como se fosse um grão de mostarda, que era proverbialmente considerada a menor semente no mundo antigo, e seu crescimento em uma grande árvore por meio do ministério de Jesus. A segunda parábola reforça a primeira e diz que o reino de Deus eventualmente permeará toda a terra, assim como o fermento pode se espalhar em até mesmo 3 medidas de farinha, que é suficiente para alimentar 100 pessoas. Embora seja verdade que o fermento geralmente simboliza o mal na Bíblia, esta passagem é uma clara exceção. Aqui o fermento é usado positivamente e traz à mente o vigor da mensagem e das obras de Jesus em favor da humanidade. Versículos 22 a 30. Muitos dos ensinos de Jesus sustentavam que o verdadeiro discipulado envolvia muitos desafios difíceis, e embora grandes multidões ouvissem Jesus pregar, havia relativamente poucos que genuinamente o seguiam como discípulos. Quando perguntado se poucos seriam salvos, Jesus falou sobre a porta estreita e que as pessoas deveriam se esforçar. Cristo não estava sugerindo que qualquer pessoa pudesse merecer o céu ao se esforçar por ele. Não importava o quão rigorosamente trabalhassem, os pecadores nunca poderiam salvar a si mesmos. A salvação é apenas pela graça e não pelas obras. Mas entrar pela porta estreita é difícil por causa do seu custo em termos de orgulho humano, do amor natural do pecador pelo pecado e da oposição do mundo e de Satanás à verdade. Ouvir os ensinamentos de Jesus e tomar parte na comunhão com seu povo não são em si mesmos garantias de vida eterna, pois a vida eterna vem somente através da fé pessoal em Cristo. Jesus não é apenas o Salvador, mas também o juiz último de toda a humanidade. Uma ironia da vida eterna no reino de Deus é que muitos judeus, mesmo sendo o povo original da aliança de Deus, serão excluídos por causa de sua incredulidade, enquanto muitos gentios crentes se sentarão à mesa em plena comunhão, porque aceitaram a oferta de Deus de reconciliação em Jesus. Haverá muita angústia entre os judeus excluídos.
Os últimos serão os primeiros e vice-versa, porque os gentios crentes, embora historicamente não fizessem parte de Israel, o povo escolhido de Deus tornaram-se os primeiros a receber o Messias em massa. Em contraste, os judeus eram cronologicamente os primeiros no plano de Deus, mas se tornaram espiritualmente os últimos, uma vez que a maior parte deles rejeitou Cristo. Os judeus só receberão Jesus amplamente perto do fim da era. Versículos 31 a 35. Jesus parece ter tomado à letra a advertência desses fariseus, embora seja duvidoso que eles realmente quisessem proteger Jesus de Herodes Antipas. É mais provável que eles simplesmente quisessem que Jesus deixasse o seu território. Embora o versículo 32 faça parecer que Jesus permaneceu ali mais 3 dias, a menção de caminhar para Jerusalém a fim de morrer ali torna provável que este versículo fosse uma referência velada à sua ressurreição vindoura. A menção de Jerusalém, da morte próxima de Jesus como profeta, permitiu que Jesus revisasse a história da cidade como a que matava os profetas que eram enviados por Deus. Jerusalém tinha repetidamente rejeitado a compassiva abordagem de Deus, retratada como uma galinha ajuntando seus pintinhos. A cidade em breve faria a mesma coisa com Jesus, o Filho de Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 14, versículos 1 a 6 do capítulo 14. Hidrópico diz respeito a uma condição conhecida como hidrópsia, cujo principal sintoma era membros inchados, era o que hoje chamamos de edema. Jesus realizou 5 milagres no sábado no livro de Lucas. A provável razão pela qual os escribas se recusaram a responder à pergunta de Jesus sobre se era lícito curar no sábado era que outros tinham sido humilhados anteriormente ao tentarem debater esse tópico com Jesus. O mandamento de não trabalhar em dia de sábado não deveria ter sido interpretado como afirmando que esforços de resgate de pessoas ou animais eram proibidos em dia de sábado. Versículos 7 a 14. Os primeiros assentos num banquete ficavam próximos ao anfitrião. A parábola de Jesus sublinhou que o perigo de arrogantemente escolher o melhor lugar no banquete era que a pessoa que o convidou, aqui representando Deus, podia pedir a você que tomasse o último lugar à mesa do banquete, causando humilhação em vez de honra. Seria mais sábio se sentar no lugar dos humildes e então ser convidado para se sentar num lugar de maior honra. O princípio de que a arrogância leva à humilhação aparece repetidamente na literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Já o fato da humildade poder levar à exaltação é um tema comum no Novo Testamento. A verdadeira hospitalidade será recompensada pelo Senhor se convidarmos os que não podem retribuir o favor. Versículo 15. A declaração sobre ser bem-aventurado por participar do banquete no vindouro reino de Deus é verdadeira. No entanto, a pessoa que disse isso provavelmente presumia que muitos ali à mesa, na casa do fariseu, receberiam essa bênção. A história que Jesus contou em seguida reflete uma realidade diferente. Versículos 16 a 24. Esta história simboliza o fato de ser convidado para a ceia messiânica no futuro reino de Deus. Porém, todos os que foram inicialmente convidados, ou seja, os líderes religiosos do povo judeu, deram desculpas por não poderem ir. Após a rejeição do convite por aqueles que simbolizavam os líderes religiosos, os desafortunados a quem Jesus veio ministrar foram convidados. Contudo, ainda havia lugar para outros, e assim um grupo maior, aqueles dos caminhos e atalhos, também foi convidado. Esses representam os gentios. A participação não judaica no evangelho é um tema comum no evangelho de Lucas. Versículo 26. Aqueles que desejam ser discípulos de Cristo precisam amar sua família menos do que amam a Cristo. Tomar a cruz e seguir a Cristo e renunciar a tudo. Essas são formas complementares de descrever um comprometimento total. Versículos 28 a 32. É necessário calcular o custo para ser um discípulo de Cristo. Assim como uma pessoa que não prevê o custo total para construir uma torre e é exposta ao ridículo por ter começado algo que não pôde terminar, o discípulo deve entender o que é necessário para completar a carreira cristã antes de assumir esse compromisso. A essência de ser um discípulo de Cristo é um compromisso sem reservas com ele. Isso envolve não se apegar demasiadamente às coisas materiais deste mundo. Versículos 34 e 35. Em grande parte, o sal do mundo antigo era impuro e perdia sua qualidade facilmente, o que o tornava impróprio até para ser usado como fertilizante ou catalisador para queimar o monturo. O perigo para a pessoa que deixa seu testemunho ficar insípido é que ela pode ser descartada do serviço do Senhor.
Agora nós vamos estudar o capítulo 15, versículos 1 a 7 do capítulo 15. Jesus comia com os publicanos e isso escandalizava os fariseus, pois no passado e até atualmente, participar de uma refeição com uma pessoa normalmente indica que você aceita tal pessoa. Jesus então apresenta a parábola da ovelha perdida. Embora possa ser considerado temerário deixar um rebanho de 99 ovelhas para buscar a perdida, a história de Jesus enfatiza o quanto Deus se importa com cada pecador perdido e a alegria com que ele reage quando um deles é encontrado. Versículos 8 a 10. Uma dracma era equivalente ao salário de um dia de um trabalhador comum. Para se procurar uma moeda perdida dentro de casa, era necessário uma lamparina, visto que pouquíssimas casas tinham janelas. Essa busca também exigia varrer a casa, porque o chão era de terra. A alegria diante dos anjos de Deus fala da alegria de Deus por um pecador arrependido. Versículos 11 e 12. Embora esta parábola muito conhecida seja geralmente chamada de parábola do filho pródigo, o outro filho e o pai são também personagens importantes. Era incomum, mas não inexistente, um pai repartir a herança antes de sua morte. Uma vez que o filho mais velho recebia porção dobrada da propriedade de seu pai, a parte ao filho mais novo seria 1/3 da herança. Versículos 13 a 15. O filho mais novo não tinha nenhuma intenção de voltar para sua família. É impossível saber se a vida de forma desenfreada incluía prostitutas ou se essa foi apenas uma acusação indignada feita pelo irmão mais velho. A ironia do novo trabalho do paupérrimo filho mais novo é que os porcos eram animais imundos para os judeus. Em sua vida nova, ele chegou ao fundo do poço. Versículos 17 a 19. Extrema pobreza e fome foram necessárias para levar o filho mais novo a cair em si e perceber que, apesar de tudo que ele tinha feito, a escolha correta era voltar e vir a ser um dos trabalhadores de seu pai. Para isso, no entanto, seria necessário confessar que ele tinha pecado grandemente e não era digno de ser chamado seu filho. Esse é um retrato vívido de uma pessoa que está no fundo do poço e finalmente percebe o tamanho do seu pecado. Versículos 20 a 24. O fato de o pai avistar seu filho vindo ainda longe indica que ele habitualmente esperava a volta do filho. Talvez a reação paterna normal com a volta do filho mais novo seria de ira ou pelo menos de profundo desapontamento, mas a reação desse pai manifestou compaixão, comemoração, alegre restauração da posição para seu filho. A atitude comemorativa do pai descreve o modo como Deus, o Pai, recebe pecadores arrependidos. Isso contrasta com o desprezo que os fariseus e escribas mostravam por pecadores que vinham a Jesus. Versículos 25 a 30. Em vez de a história terminar com uma nota de alegria e celebração, como se podia esperar, as luzes se voltam para o irmão mais velho. Ao contrário da atitude positiva do pai, o irmão mais velho ficou surpreso com o retorno do seu irmão pecador. Ficou ofendido e enciumado com a celebração do pai. Ficou zangado diante do amor perdoador do pai. Declarou sua justiça própria e focou apenas na pecaminosidade de seu irmão, em vez de seu arrependimento recente. A representação que Jesus faz dos líderes religiosos na figura do irmão mais velho era uma rigorosa repreensão da justiça própria deles. Versículos 31 e 32. A repreensão dos líderes religiosos continua. Eles não entenderam a oportunidade de um relacionamento próximo com Deus, a generosidade da graça de Deus, a alegria de Deus com a salvação de pecadores e a profunda transformação da conversão. Talvez o mais crucial, porém, seja a lembrança do parentesco com os pecadores quando o pai fala, este teu irmão. Os líderes religiosos se recusavam a aceitar seus irmãos judeus pecadores, tal como o irmão mais velho nessa história. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 13 a 15 do livro de Lucas.